Então, aqui no manúbrio, a gente tem a incisura jugular. Então, incisura jugular, o que será que passa aí? O que será que passa na incisura jugular? Alguém? Algum palpite? Na incisura jugular, pessoal, desce a veia jugular. Perfeito, Miriam. Então, a veia jugular desce pela incisura jugular, que então a veia jugular passa atrás do manúbrio e você pode ver que a maior parte do coração ele vai estar bem atrás do externo mesmo, né? Então, no ângulo aqui é onde faz a articulação com a segunda costela. A face articular clavicular, né, dos dois lados, onde faz a articulação com a clavícula. Essa aqui é a face articular costal, ou seja, face articular das costelas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela. O apêndice tifoide, geralmente, que a gente tem bastante, né, no apêndice tifoide, a parte posterior desse externo, né, ele pode estar em todo o externo, às vezes no final da adolescência, mais aqui no processo tifoide, é a glândula de crescimento, que é o timo, tá? Então, o timo ele fica bem aparente aqui na parte de trás do externo. O sacro e o cóccix. Então, o que é o sacro, gente? Basicamente, na espécie humana, ele é um conjunto de vértebras fundidas, né? 5 geralmente. Então, 1, 2, 3, 4. Devia ter mais uma aqui, 5. Ou contar essa aqui como a quinta. E aqui embaixo, né, nós temos o cóccix, que é um ossinho, né, ou um conjunto de ossos que também são fundidos e geralmente eles doem, que é uma coisa quando você cai e bate eles, é bem doloroso, ele pode até quebrar. Tá? Teve uma vez que eu tava pulando na cama elástica e caí com esse ossinho naquela mola, sabe? Da cama Nossa. elástica. O médico falou se fosse um pouquinho mais pra cima eu ia ficar tetraplégica. Ele quebra. Ele quebra, assim, se você quebrar o cóccix, ele não te deixa tetraplégico. O problema é, você não consegue colocar gesso no cóccix, né? É. Você não imobiliza o cóccix, não tem como. Você fica sem andar, ele fica inflamando, né? Eu conheci uma pessoa que ela caiu uma Muito vez e dolorido. sempre o cóccix inflamava, porque ela estava, além de ter quebrado, ele fez uma luxação, então ele saiu um pouquinho do lugar. E toda Nossa. hora que ela fazia um movimento mais assim, né, ousado, aquela coisa saía do lugar e doía demais. Fiquei uns 2 meses sem conseguir sentar. Uhum, é terrível. Então, nós temos aqui os canais sacrais, né, e aliás, o canal sacral, né, desculpa. O canal sacral é onde passa o finalzinho da medula espinhal. E esses forames sacrais, pessoal, é onde passa a chamada cauda equina. A cauda equina, ela é um conjunto, né, um feixe de nervos, né, vários neurônios que descem, eles têm que passar aqui por dentro para descer para as pernas. Então, o cóccix, na verdade, aqui a posição não tá ajudando, mas de lado ele fica mais tortinho. Então, essa cauda equina, que a gente vai ver lá em sistema nervoso, passa aqui por dentro para enervar as pernas, tá? Então, na parte da frente, nós temos o promontório, que é justamente a parte mais angulada que a nossa postura, né? Olha só de lado como é que fica. Opa. Então, lateralmente,
a medula espinhal vai descer por aqui, passar por dentro e enervar as pernas. Esse promontório é a parte mais aguda, né? Ou seja, mais voltada para baixo do sacro. E tá vendo aqui essa curvatura? Quem será que tem uma curvatura mais aguda, ou seja, mais fechada, o homem ou a mulher? Eu acho que o homem. O homem tem uma curvatura mais fechada, justamente porque não precisa carregar um bebê, né? Então, para facilitar no carregar o bebê, dar à luz, na mulher esse sacro ele é quase reto, né? Ele é bem menos curvado do que no homem. Então, na coluna vertebral, nós temos de C1 a C7, ou seja, cervicais. Acho que eu coloquei aqui, já falo já das outras. Não coloquei. Então, a primeira, né, quais são as interessantes de saber? De C1 a C7, nomes especiais. A C1 é chamada de Atlas. Alguém lembra na mitologia quem era Atlas? Atlas, alguém? Mitologia grega. Ele era um titã, né? Era um Só titã. isso que eu sei. Ele era um dos primeiros titãs. Ele, na verdade, e não dos jovens titãs, que são completamente diferentes. Ele era um titã que carregava a terra nos braços. Lembra aquela figura, né? Do gigantesco homem que carregava a terra nas costas. Esse era o Atlas. E como a sua cabeça também é uma coisa grande e redonda, a gente deu o nome de Atlas para a primeira cervical, ela é chamada de Atlas. A segunda cervical, ela é chamada de Axis. O que também a gente chama de Axis? O que lembra Axis, que a gente já falou? Alguém? Axis? Não? Eixo, isso aí, Stephanie. Então, axis lembra eixo. Então, a segunda, a C2, cervical 2, ela tem um dentinho que encaixa na Atlas, que é o que permite você fazer isso aqui, ó. Só isso aqui, só isso, só a C2 tem um dentinho, ela permite que você movimente o pescoço de lá para cá, tá? Então, C1 é chamada de Atlas, C2 é chamada de Axis. E depois C3, C4, C5, C6 e C7. A C7 a gente consegue palpar ela. Se você colocar a mão atrás do pescoço, ela é a segunda, assim, a primeira que você sente mais proeminente, ela é a T1. E um pouquinho mais para cima você tem a C7, tá? A T1 ela é torácica, né? Então aqui não temos nomes especiais. Nós temos as torácicas de 1 até 12. Depois as lombares de 1 até 5, tá? Vou falar que eu já encontrei pessoas muito, muito altas que tinham 6 lombares. Então isso acontece com muita raridade, mas acontece. Também tem pessoas que têm a L5 fundida ao sacro. A pessoa ou é muito pequena ou a genética ocorreu assim. E essa última lombar aqui, ela fica fundida junto com o sacro, ela não separa, parece uma coisa só. Então, como é que é a estrutura de uma vértebra? Olha só, como é que no IML eu aprendi, né, depois de muito apanhar, como é que eu aprendi a diferenciar esses três tipos de vértebra? Bom, primeira coisa, óbvio, é o tamanho, né? A cervical, a torácica e a lombar, elas vão crescendo de tamanho.
Porém, a gente tem as de transição, e às vezes as de transição fica um pouco difícil de ver a diferença. A não ser que você saiba do seguinte: as vértebras cervicais, elas possuem o forame transverso. Isso aqui é o forame transverso, esses dois buraquinhos laterais na vértebra. Para que serve isso? Isso aqui, gente, são onde passa os nervos do pescoço, tá? Então, a medula passa no meio, né, nesse forame vertebral, que é triangular, e passa também nervo lateralmente, que é para enervar os braços, para não precisar sair de dentro da vértebra depois. O corpo evolui de uma forma que a vértebra ela possui forame transverso, né, que já vai direto para os braços e para o coração. A gente também tem esse tipo de processo espinhoso, também um processo posterior aqui, duplo, tá, nas cervicais. O corpo da cervical, geralmente, ele é mais... Oh, desculpa, gente, só um minutinho. Deixa eu só pegar o carregador aqui. Então ele é mais quadrado, né? O corpo das cervicais ele é mais quadradinho. Em comparação com a torácica, que ela tem essa forma mais ovalada ou mais triangular, né? O forame vertebral ele é bem circular, já não tem forame transverso, né? Mas tem essas fóveas costais. Costal de quê? O que vai encaixado aí? Costais, lembra o quê? As costas. Não. Em anatomia, costal não lembra costa. Lembra costela. Isso. Beleza? Isso que eu quis dizer. Ah, perfeito. Então, as fóveas costais são onde ficam encaixados as faces articulares das costelas, tá? E a face articular intervertebral, que é isso aqui, ó, ela é voltada para trás. Percebe que as faces articulares intervertebrais da cervical, elas são voltadas para cima, enquanto que a torácica é voltada para trás, né? E aqui a gente já tem o processo posterior, né, o processo espinhoso posterior, ele já é único. E finalmente na lombar, a gente tem de novo um forame vertebral triangular, um corpo vertebral bem avantajado, né? Geralmente mais arredondado, mais ovalado. Temos esses processos mamilares nas faces articulares que são voltados para dentro. Então, para cima, para trás e para dentro, olha só. E temos também um único e bem grande processo posterior, além de processos transversos sem forames transversos. Percebe aqui o tamanho desses processos? É justamente eles que dão esse apoio a toda a coluna. Por isso que o corpo da vértebra lombar ela é bem avantajada e tem os processos mamilares junto com as faces articulares voltadas para dentro. Tudo bem? Deixa eu só ver que horas. Bom, falamos aqui do esqueleto axial. Vamos falar agora do esqueleto apendicular. Quando a gente vai falar de esqueleto apendicular, a gente vai ter que falar então de cada tipo de segmento. Quando a gente falar de membros superiores, a gente vai começar falando do cíngulo do membro superior. O que é um cíngulo?
Um cíngulo é basicamente uma cintura. Então, você tem quantas cinturas? Mais ou menos de uma? Uma. Não, mais de uma. Você tem uma cintura escapular ou cíngulo escapular, né? E você também tem um cíngulo do membro inferior ou uma cintura do quadril, tá? Então são duas cinturas, basicamente. Caraca. O cíngulo do membro superior, então, ela vai ser as clavículas e as escápulas. Ligado na clavícula e na escápula vai ter um húmero de cada lado. Cada húmero, né, que vai ser a parte do braço. Já no antebraço nós temos 2 rádios e 2 ulnas. Depois temos na mão ossos do carpo, do metacarpo e dos dedos. Então, os ossos do carpo vão ser os escafoide, o semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Professor, eu tenho que saber tudo? Olha, eu sei todos na antropologia depois de 2 anos. Vamos ver se vocês conseguem saber também até o final do curso. Nós temos os metacarpos, são em 10, ou seja, 5 em cada mão. E também temos as falanges proximais, médias e distais. Qual que é qual? Qual que é a falange distal? Ela está mais... A falange proximal é a ponta do dedo? A falange proximal é onde, gente? Qual que é a falange proximal? A falange proximal é essa aqui, ó. Depois tem a falange média e a falange distal, beleza? Olha só que interessante, nós temos 8 falanges médias, diferente de todas as outras. Por quê? Por que o número de falanges médias é menor do que das outras falanges, pessoal? A culpa é de quem? Não fazem ideia? Vamos pensando aí. Bom, ossos do quadril. 2, né? A gente está contando aqui isquio, ilho e pubis como um só, tá? Opa. Na coxa, o que é coxa? Coxa, gente, é fêmur mais patela. Perna é tíbia e fíbula. Então, a gente não mais fala tudo como perna. Perna só isso aqui, ó. Só a parte mais distal. Isso aqui é coxa, beleza? No pé, nós vamos ter os ossos do tarso, que vão ser o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide e o cuneiformes. Os metatarsos e nos dedos as falanges proximal, as falanges médias e as distais. E novamente nós temos um número de falanges médias menor do que as outras falanges e vocês ainda não me responderam o porquê. Segue o baile. Olha só, então nós temos na cintura escapular ou cíngulo do membro superior, nós temos a clavícula, a escápula, o húmero, o rádio, a ulna, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Então, isso aqui configura um membro superior. Professor, qual que é o rádio? Lembra da antena do rádio. O seu dedão é a antena do rádio. Então, se ele é o rádio, o osso que está do lado dele só pode ser a ulna, beleza?
Rádio e ulna formam o quê? Braço ou antebraço? Forma o braço? Antebraço. E o húmero é o braço, tá bom? O húmero é o braço. Nossa. Rádio e ulna, o antebraço. E mão, ossos do carpo, metacarpo e falanges. Então, como é que é uma clavícula? Ela tem uma extremidade external, ou seja, extremidade external está ligado a quem? External. External. Ah, o externo, isso. Externo com S, tá? Isso. Externo com S, tá mesmo? Então, a extremidade external, ela vai estar na face articular external, lá do manúbrio do externo. Então, ela tem essa forma de S voltada para trás, né? E aí a gente tem a extremidade acromial. Então, essa parte aqui mais lateral, ela é chamada de acrômio. No acrômio, né, essa aqui é a vista inferior, ó, então a gente vai ter essa linha trapezoide. A linha trapezoide é justamente porque faz como se fosse um trapézio aqui no acrômio, tá? Também temos o tubérculo, ou seja, o que é um tubérculo? É uma projeção do osso, né, natural, que parece uma bolinha. Também temos o súculo do músculo subclávio. Bom, sulco é alguma coisa que foi, né, sulcada, tem uma depressão ali, mas também a gente tem depressão do osso, então o sulco ele é um pouquinho mais fino. Ele é feito, né, esse sulco, pelo músculo subclávio, ou seja, o músculo que está abaixo da clavícula. E também temos a impressão do ligamento costoclavicular. Costo lembra o quê? Costo lembra o quê? Costelas, isso mesmo. Então, essa aqui é a impressão do ligamento que sai da clavícula e vai até a primeira costela. A escápula, olha só, que osso interessantíssimo, né? Ela é completamente aleatória na forma dela. Ela tem essa parte aqui, que é a mais posterior, tá? Chamada de espinha. E a espinha é o que dá a parte de trás aqui, né? Essa parte que a gente sente. Aqui ela tem bastante músculo, né? Nessa fossa infraespinhal ou infraespinal. Essa parte aqui é a que articula com o húmero. Né? Então aqui nós temos a cavidade glenoide ou glenoidal, que é onde encaixa o húmero para fazer a articulação. Então, essa aqui, se a gente tem a fossa infraespinal, também temos a fossa supraespinal. Esse ângulo medial aqui é onde a gente vê geralmente um nadador, quando ele faz os movimentos, a gente vê aquela parte que aparece, é justamente esse ângulo medial, né? E se ele faz força abrindo os braços, nós vemos bastante o acrômio e a espinha. Quando ele faz força para dentro, nós vemos bastante o ângulo medial. Essa parte aqui, como ela é anterior, ela está ligada na parte posterior das costelas. Então, a gente não vê muito bem, que é o processo caracoide. Ela está um pouquinho abaixo na linha da clavícula, né? Mas bem próximo aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é a cavidade glenoidal ou glenoide. E temos também a fossa subescapular. Por que subescapular se isso aqui é a escápula? Porque aqui nós temos por dentro o músculo que vai ligar toda a escápula à parte das costelas. E aqui embaixo, finalmente, nós temos o ângulo inferior. Né? Se a gente faz o movimento de projetar o ombro para frente, geralmente esse ângulo
ele vai aparecer nas costas, né? Só que é outra pessoa que consegue ver, a gente não consegue. Então, o húmero é número par, né? Então, um de cada lado, se você não perdeu nenhum braço ainda. Essa parte aqui é a que é voltada para a cavidade glenoidal ou glenoide, né? Então, se a gente fosse olhar, olha só, nós temos aqui a chamada de tróclea. A tróclea é a que dá o movimento do braço. E olhando, a gente consegue saber o lado, né, que seria, de qual lado seria esse húmero. Tá vendo o epicôndilo aqui, ó? Esse epicôndilo, ele é medial, então ele é um pouquinho mais grosso. Se ele é medial, gente, ele tá mais próximo do corpo. Quando eu falo de epicôndilo lateral, que ele é um pouquinho menor, ele tá mais longe. Então, o epicôndilo medial do meu húmero esquerdo, ele tá mais próximo do corpo. Então, necessariamente, a fossa do olecrano ela tem que estar voltada para trás, tá? Porque o olecrano é a parte que encaixa para a gente fazer esse movimento aqui. A gente vai ver quando a una estiver junto, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a fossa radial, que é onde encaixa os músculos do rádio, né? Então, o rádio ele é encaixado aqui no capítulo. A tróclea encaixa aqui, a una encaixa aqui na tróclea para fazer o movimento, né? Então a parte de trás da una, que a gente vai ver que parece um ganchinho, encaixa aqui depois na fossa do olecrano. A crista lateral do supracondilar do húmero é onde vão fixados os músculos do antebraço e do braço. Temos a tuberosidade deltoide, ou seja, aqui já é a altura do deltoide, o músculo do ombro que recobre aqui o húmero. Temos o tubérculo menor da epífise, né, do húmero, e o tubérculo maior. E o sulco intertubecular, que é o osso que fica entre os tubérculos. Beleza, gente? Muito nome, né? Então, olha só. Na una, essa parte aqui de ganchinho, olha só, é o que encaixa ali onde a gente viu na fossa do olecrano. Então, a fossa do olecrano é que encaixa essa parte aqui, ó. Dentro da incisura troclear, nós temos, então, essa ponta aqui, essa espinha ulnar, né, espinha troclear, que é que encaixa ali na fossa do olecrano. Então, o processo coronoide, ele vai ficar ali próximo vai fazer a articulação com a tróclea. A incisura radial é onde é encaixado ou articulado a epífise proximal do rádio. A tuberosidade da una, que é onde são... Gente, mais 10 minutinhos a gente tem que mudar de novo de vídeo. A tuberosidade da una, que são onde vem todos os ligamentos radio-ulnares. Temos a margem interóssea, né? Olha só, então, por que interóssea? Porque está entre o rádio e a una. Então, temos o processo estiloide aqui na pontinha, que é justamente isso aqui que a gente sente, tá? E a face e a circunferência articular, que fica por dentro, que a gente não consegue sentir. Esse é o rádio. Então, a cabeça do rádio, ela fica articulada com o húmero. Não se esqueçam disso, tá? A parte mais lisinha se articula com o húmero. Enquanto que esse processo estiloide,
que é justamente essa parte aqui, ó, que a gente vai sentir que tem um ligamento bem forte aqui do dedão, é essa parte aqui, tá? Do processo estiloide. Então, a parte mais estiloidea é a parte da mão, enquanto que a parte mais lisa é do húmero. Temos o colo do rádio, ou seja, a gente tem uma cabeça do rádio com o colo, que é a parte mais fininha. A tuberosidade do rádio, onde vão encaixados os músculos também, né? Principalmente o bíceps, né? Tem um encaixe muito forte aqui para fazer um movimento de elevação do rádio, do antebraço. E aqui nós temos o tubérculo dorsal do rádio, que é se vocês conseguirem sentir, bem aqui na parte de trás, é uma parte mais altinha, tá bom? Esse é o tubérculo dorsal do rádio. Então, na mão, temos, número 1, o escafoide, o 2, o semilunar. Então, esses nomes, eles lembram vagamente aquilo que eles estão falando. O escafoide, eu não faço ideia do que seja um escafoide. Então, eles deram esse nome porque justamente eu acho que não tem forma nenhuma. Então, ficou esse nome aí. 2, semilunar. Né? Ele parece realmente uma luazinha. Piramidal. Ele tá um pouquinho posterior aqui do pisiforme. Tá? Então, o pisiforme é o 4. Piramidal, justamente que ele parece uma piramidezinha mesmo. O trapézio, que ele é bem quadradinho com uma parte mais fina, e o trapezoide, que ele é menor que o trapézio, né? Então, o capitato e o amato, o capitato ele é um dos maiores da mão e o amato ele tem um ganchinho para segurar os nervos da mão. E aí nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, que são os metacarpos. Então a gente sempre começa a contar a partir do primeiro, que é do dedão, tá? Aí nós temos as falanges proximais e as falanges mediais e distais. Agora eu vou perguntar de novo. Aqui dá para ver por que a gente tem menos falanges mediais ou não? Porque ele não que ele seja menor, mas é que ele não tem, né, a falange. Os dois dedões, eles não têm falanges mediais. Olha só. Enquanto que, para formar um dedo, por exemplo, o indicador, a gente tem o metacarpo, falange proximal, falange medial e falange distal. O dedão vai ter um metacarpo, a falange proximal e direto a distal. Tá? Então, são só 3 ossos. Ele tem menos falanges. Por isso que a gente tem, tanto no pé quanto na mão, a falange medial em menor número que a distal. Então, ossos do quadril, que é a cintura do quadril, né? Ou cintura do membro inferior, cíngulo do membro inferior também. Fêmur, a patela. Então, fêmur e patela é chamado de coxa ou perna? Coxa, beleza. Fíbula e tíbia, então, são a perna. E depois nós temos o pé, né, com ossos do tarso, as falanges e os metatarsos. Então, o osso do quadril, pessoal, ele é formado, na verdade, por 3 ossos. O ilho, o isquio, em vermelho, e o pubis, em azul. Umas coisas interessantes sobre esse osso. Em homens e mulheres, ele é bastante diferente, né?
Por exemplo, aqui claramente a gente veria, eu diria que é um osso de homem, por causa do formato desse forame aqui que é criado pela junção dos 3 ossos. Então essa junção aqui, ela é muito mais comprida nas mulheres, ela tem um formato mais ovalado, não é tão redondinho assim. Essa curva aqui da crista ilíaca, ela também, né, essa crista ilíaca anterior aqui, ela também crista ilíaca posterior, desculpa, ela é maior, né? Ela não é, essa aqui é bem masculina. E de forma, acho que eu tô confundindo os ossos aqui, eu tô meio confuso. Acho que eles trocaram. Ah, agora entendi. Tá. Gente, ó, essa figura da direita aqui está um pouco mais clara. Esse vermelho aqui é o pubis e esse azul aqui é o isquio. Eu acho que agora eu entendi. Então, o pubis aqui é a parte da frente do osso que está em cima da bexiga, tá? E esse isquio aqui é onde a gente senta. E aqui é o ilho, né? Essa parte aqui faz articulação com o sacro. Então, o fêmur tem a parte da cabeça, que eu já falei para vocês, que é a sustentação, né? E você vê, gente, colocando a cabeça e o nome da parte azul é o isquio, Isabela. Então, o fêmur, pessoal, aqui se a gente colocar ele na posição anatômica dele, ele não é reto, tá? Ele é justamente um pouco torto para dentro, porque o nosso eixo ele precisa estar alinhado e essa distribuição de peso faz com que o fêmur seja torto para dentro, tá? Então, você vê, ele está aqui ó, a 90 graus e ele faz essa inclinação que é natural do corpo, não tem nada de errado com esse osso não, tá? Então, nós temos a cabeça e o colo, né? Geralmente é essa parte que a gente extrai o DNA lá no IML, a diáfise e a face patelar. Então, se você encontrou a face patelar, você vai saber se esse é uma coxa, né? Se esse é um fêmur direito ou esquerdo. Esse aqui é um fêmur direito, por quê? Essa aqui é a parte do quadril e aqui está a face patelar. Então, nós temos o trocânter maior, que a gente consegue sentir, né? A gente colocando a mão. Essa é uma estrutura muito importante quando a gente vai fazer a aplicação de intramuscular ali no glúteo menor. Então, a gente faz uma localização com ela. O trancante menor, ele está por dentro, então a gente não consegue sentir, tá? Temos a tuberosidade glútea, que é onde o glúteo máximo e o mínimo se ligam, né? Então fica essa parte maior devido à ligação muscular. Nós temos o tubérculo adutor ali adutor na parte mais distal do fêmur.